Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, no dia de hoje, vamos fazer uma reflexão que faz tempo que não fazemos nenhum tipo de reflexão aqui, dentro do âmbito do entendimento, podemos falar psicológico, psicanalítico, não importa, mas do um entendimento reflexivo de hoje. E hoje, sim, é o que você está vendo no título. Porque assistir BBB é estudar um pouco da humanidade. Solta a vinheta. Vamos lá. Olhando, vendo, né? Porque é muito importante muitas vezes para nós que estudamos os comportamentos humanos e as suas fases psicológicas, psiquiátricas e no meu caso, né, a psicanálise em si, é muito importante a gente observar alguns aspectos. Eu gosto de ver assim o BBB porque lá a gente consegue visualizar e ter uma noção de como as coisas estão acontecendo aqui fora, né? É verdade. Ah, você pode falar, um programa sem noção, você pode dizer que é um programa sem escrúpulos, você pode dizer que é um programa disso ou daquilo. Não, para mim é um programa onde se é possível estudar a estudação do comportamento humano. Nessa versão atual do Big Brother, nós vemos muito isso do que está acontecendo aqui fora. Eles não estão sabendo das coisas que nós estamos vivendo aqui, mas o comportamento dele exprime exatamente o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje, né? É o que Durkheim, né, vai falar muito sobre a questão da consciência coletiva e da consciência individual. É bem interessante isso porque nós temos hoje, eu não posso nem dizer que existe uma divisão direita-esquerda, né, acontecendo no atual momento, que ela existe, mas ela não está acontecendo no atual momento, porque se você digitar no Google, pesquisar assim, esquerda contra o isolamento, você não vai encontrar nenhuma notícia referente a isso. E olha que governadores e prefeitos, nas suas maiorias, não foram governadores e prefeitos de esquerda, né? Então, o que isso tem a ver aí com a questão do Big Brother? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, vamos lá. É interessante a gente observar nessa lição que nós temos alguns grupos que são naturais, né? É inerente ao ser humano conviver em grupos, porque nem todo mundo você vai ter afinidade. Nem todo mundo você vai, dentro de uma conjunção de grupos, em 5 pessoas, nós vamos ter separações de afinidades, né? Vai ter um que vai ser amigo deste, mas que gosta, fica com esse por causa deste. Vai ser um que é amigo deste, mas não vai com a cara com esse. Mas o fato desse ser amigo desse vai continuar sendo aí, mas a dinâmica das ligações humanas, elas permanecem diferentes com cada um, né? E lá dentro dessa atual versão, a gente consegue visualizar isso aí. É bem interessante que na dinâmica de grupos que foram criados, dos conflitos que foram gerados dentro, que tivemos vários conflitos, tivemos conflitos feminismo versus machismo, uma situação, uma discussão que está também aqui fora, né? E que a gente vê as pessoas discussando e as pessoas nem sabem a diferença de feminismo e feminismo. As pessoas não sabem, né, essa construção. Nós vemos discussões muito sérias com relação ao preconceito, né, o preconceito estrutural, o preconceito real. Então, são várias discussões que estão dentro que a gente consegue. E na coletividade, isso também é bem interessante. Por quê? Existe grupo A, grupo B, né? É muito interessante que o grupo B deveria estar consciente de que o grupo A votaria nele. Porque se existe grupo A e grupo B, é obviamente que o grupo A vai votar no grupo B. Mas quando o pessoal do grupo B é um grupo muito agitado em diversas situações, né? Quando levava um voto do grupo A, questiona, né? Questionava por que o grupo A votou neles, não votou entre elas, porque vai chegar o momento do jogo que vai ter que ser votado. Não.
Eu tenho um grupo A e grupo B. Na dinâmica da vida, da dinâmica da coletividade, isso vai acontecer sempre. Sempre o grupo A, ele vai contrapor o grupo B. Então, se estamos numa dinâmica de grupo, onde existe uma disputa para algo acontecendo, é natural que o grupo A se proteja e ataque o grupo B, como o grupo B se protege e ataca o grupo A. Aí vem o que é interessante. Quando o grupo A vota no grupo B, o grupo B se revolta, critica sobre o grupo A, porque tem isso, porque é aquilo. Mas o grupo B não vota entre si. O grupo B vota também no grupo A. Então por que o grupo B se revolta quando o grupo A vota nele? Porque o grupo B termina falando, se estressando, criando mais conflitos com o grupo A, porque o grupo A votou neles. Porque o grupo. Mas você não observa que o grupo B não vota nele mesmo. Né? Então, assim, qual é a dinâmica? Qual é essa razão? E o que é mais interessante, essa discussão ela vem para fora. Aí as pessoas que têm uma afinidade com o grupo B, quando o grupo A vota no grupo B, ficam revoltadas na internet. Ela sai destrinchando o grupo A de todas as formas de maneira, colocando o grupo A pelos avessos, né? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante a gente começar a perceber que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, principalmente numa dimensão também politicamente, não é? Então, atualmente, a gente vê um grupo governista dentro dessa situação, onde nós estamos vivendo uma coisa séria, uma coisa que é mundial, que não é invenção de emissora, que não é invenção de partido, nem muito é invenção de viés ideológico, porque está acontecendo isso em diversos países que, inclusive, têm suas potências capitalistas ao extremo, né? E que estão tendo que obrigatoriamente parar, né? Mas a gente vê o fato de um governista A ou B que antes apoiava o governo e agora deixou de apoiar, automaticamente aqueles que votaram nesses apoiadores do atual governo se revoltam, eliminando, anulando completamente qual poder de ação que hoje se tem, né? Então, observar essa atual versão no Big Brother, esse estudar o mando dentro, né? Porque na verdade o que seria o Big Brother, né, gente? Existe um viés psicológico que é chamado behaviorismo, né? E o behaviorismo tem como um dos grandes pensadores dele, que mais divulgou, né, o atual teoria do comportamental, né, é o Skinner. E Skinner desenvolveu, né, um produto, um produto não, né, um teste para provar suas teorias, que é chamado a caixa de Skinner, né, onde se coloca um ratinho, e esse ratinho ele vai corresponder aos estímulos do que eu vou determinar para com ele, né. Calma. No Brasil, o teste com o animal vivo, né, ele deixou de ser usado. Normalmente hoje as pessoas elas usam um ratinho de forma eletrônica, mas que ele vai corresponder da mesma maneira como ocorre com outros com, ocorre com outros, como se fosse o real, tá? Ele é eletrônico, ele vai corresponder aos estímulos, mas exatamente a ver aí. Então, normalmente o estudante de psicologia, ele vai ter na faculdade essa disciplina, porque ela é uma base também muito importante. Eu tenho diversos amigos que são dentro da teoria comportamental. Então, isso termina desenvolvendo o aspecto de você fazer a dinâmica sem usar o animal, né? E o Big Brother nada mais é do que essa caixa de skin, né? Onde a produção do programa ela vai fazendo os estímulos e os ratinhos, aquelas pessoas, elas vão correspondendo com o estímulo. Para a produção, essa dinâmica do conflito ela é muito interessante. Porém, faz o objetivo maior é demonstrar o que está acontecendo, mas o que eu mais me admiro é de ver que as pessoas que estão observando, elas, ao se identificar com o grupo A ou B, ela deixa de ter o senso crítico de conseguir interpretar o que é que o outro grupo está pensando. Porque, gente, é óbvio, o grupo A não vai votar no grupo A, o grupo A vai votar no grupo B, óbvio. Enquanto existir o grupo B, o grupo A vai votar no grupo B. Como também o grupo B, ele não vai deixar de votar no grupo
Não vai deixar no grupo A para votar no grupo B. Se fosse o inverso, estaria fazendo a mesma coisa. O grupo B estaria votando aí no grupo A. A questão foi que o grupo B, no caso aí em evidência, foi o grupo que cometeu erros, né? E que foi visto, a partir de um estímulo de fora, foi visto isso aí e foi interpretado, foi feita a leitura, isso terminou favorecendo, entre aspas, no momento, o grupo A, que conseguiu se alinhar, porque o conflito estava gerado. Nós já estávamos criando o grupo A, grupo B e grupo C, né? Porém, a dinâmica sempre é mais positiva quando existem dois grupos, não três grupos. Então, faça na sua vida sem ser sempre uma questão do senso crítico. Faça na sua vida sempre uma questão do senso crítico, ok? Tenha que aprender a ver com um outro olhar, né? Um olhar bem simples. Como que é que hoje, no mundo, os governos do Brasil, os prefeitos do Brasil resolveram fazer a quarentena? Nós somos o único país do mundo que está fazendo isso? Nós somos o único país do mundo que está entrando nessa dinâmica? Se sim, ok, a sua crítica hoje pela atual política é válida. Agora, se não, se o mundo inteiro, países, cidades do mundo inteiro está fazendo isso, não. Ah, nós vamos ter um problema na economia. Gente, você já teve noção que a maior cidade do mundo, né, Nova York, está parada? Eu garanto que não vai ser a sua cidade que vai ter o prejuízo que Nova York está tendo. Né? E a gente não tem uma dimensão do senso crítico de observar isso. Não. Agora, se o líder do grupo B começar a entrar como sendo coisa, aí isso vai parar? Ou seja, aí eu vou parar de criticar ou eu vou continuar criticando o processo, mesmo que ele seja a favor, né? Eu acredito que não. Eu acredito que não, por quê? Porque a dinâmica não mostra essa. Porque se hoje ele fazendo, apoiando, ele desfazendo o que os próprios membros de governo dele determina, as pessoas não têm esse senso crítico. Então, obviamente, que se ele fosse falar do contrário, eu iria fazer não pelo senso crítico, mas pelo que ele mandou. Então, o que isso tem de diferente com o Big Brother? Nada. Nós estamos do lado de fora vivendo também um Big Brother de forma externa. O Big Brother lá foi podemos falar que foi uma pequena amostra da população, mostrando pra gente hoje, com essa edição, o quanto nós estamos vivendo sem senso crítico. Senso crítico, sim. Você precisa ter um senso crítico para questionar o político que você quer governando, tendo essa governabilidade. Sim, senso crítico para saber, estão falando que é comunista. Senso crítico de estudar o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é neoliberalismo, o que é liberalismo, o que é progressismo. Isso são estados de governos e que você precisa saber antes de você criticar. Porque não é você fazer um combo comunista. Se é contra o que a pessoa está falando, é comunista. Né? Então, nem sempre. Porque não existe só comunismo como sistema de governabilidade. Não é? Não, no mundo inteiro não existe. Porque no Brasil nós nem corremos risco de comunismo, porque o partido que era de viés de esquerda nem é comunista, né? Ele é mais socialista progressista, e aí vem, não governou o Brasil como comunista, nem muito menos como socialista. Ele governou o país como progressista, como liberal. Né? Aí o que é mais interessante é que a gente começa a ver que essas dinâmicas são bem são extremas, né? Aí hoje as pessoas vão para a rua dizer que as pessoas vão morrer de fome, mas são as mesmas pessoas que há alguns meses atrás estavam criticando as pessoas que dependem do Bolsa Família. Oi? Há um tempo atrás você estava defendendo que as pessoas não deveriam ter a renda básica, deveriam ter o trabalho para movimentar. Aí agora, né? Você está partindo do pressuposto de que as pessoas vão morrer de fome. Mas antes ela só recebe o Bolsa Família, se ela não recebesse o Bolsa Família, estaria morrendo de fome, porque ela não quer ficar recebendo o Bolsa Família, ela não tem emprego para desenvolver isso.
Se ela não tem emprego para desenvolver isso, nada mais justo, porque segundo a nossa Constituição, é dever do Estado saúde, alimentação, moradia, né, e lazer. Agora, isso é segundo a nossa Constituição, não é? Então, segundo a nossa Constituição, nós deveríamos estar vivendo, todo brasileiro deveria ter essa garantia. Já começa pelo pressuposto, 80% da população brasileira paga aluguel. Quando a Constituição diz que a habitação é um dever do Estado. Né? Mas nós não temos esse favorecimento para você ter a sua moradia. Não é? Então a gente precisa começar a desenvolver o senso crítico, a olhar o que está acontecendo no Brasil, a olhar o que está acontecendo no mundo com um senso crítico. Não é apenas a pessoa estar falando ali e eu estou aqui ouvindo, porque o que faz ser você diferente daquelas pessoas que você chama de comunista também? Não vejo diferença. Né? Não vejo, você criticou, está fazendo a mesma coisa. E ainda mais, né, diante do que nós estamos vivendo, colocando em risco as pessoas, não tem nada a ver. Aí se for um governista aí que seja desequilibrado da cabeça, chega e fala assim, então, a partir de hoje tudo que acontecer aqui vai ser responsabilidade de fulano, porque ele está falando que não é para fazer, então eu me lavo as minhas mãos como Pôncio Pilatos e a culpa do que acontecer aí, você já imaginou o caos que isso vai gerar? Aí a gente vai ter que ter o senso crítico. Ele está errado? Sim, ele está. Ele está errado na conduta que ele fez de não ter seguido a sua governabilidade. Porém, se a gente for analisar de forma humana, ele está certo. Porque ele, dentro da estruturação da pirâmide, ele sozinho não vai conseguir segurar a sua cidade, ele sozinho não vai conseguir segurar o seu estado. Não é? Faz parte da união o processo. Então, o que a gente vê hoje acontecendo no Big Brother é nada mais, nada menos do que a realidade que nós estamos vivendo aqui fora, né? O grupo A e o grupo B. O grupo B não consegue fazer o senso crítico de que está certo. O grupo A vai sempre votar na gente. Assim como nós também não votaremos em nós, apenas no grupo A. Se isso acontecesse, a dinâmica da estruturação do jogo de forma interna seria muito mais positiva. O interessante é que eles foram colocados lá na caixa de Skinner para fazer um experimento. Né? E os estímulos que são apresentados pela produção é exatamente para criar esse conflito. O grupo X, o grupo Y, ficar cada vez mais cego sobre o seu próprio senso crítico e não conseguir corresponder. Aí, por que ainda, mesmo assim, o grupo continua vivendo, porque é uma realidade de fora para dentro? Porque os próprios participantes, quando eles saem, por incrível que pareça, eles continuam defendendo as mesmas ideias que eles defendiam lá dentro. Você é capaz de errar. Se você errar, não tem problema nenhum você assumir seu erro. Agora, na dinâmica que nós estamos vivendo hoje no país, parece que errar e assumir o erro é uma coisa negativa. Parece que errar e assumir erro deixou de ser coisa boa. Errar e assumir o erro deixou de ser nobreza humana. Né? Não. Eu tenho que errar e eu tenho que fazer valer com que o meu erro ele é positivo, ele não é negativo. Eu tenho que defender o meu erro. Isso no Brasil virou moda. E no Big Brother isso está sendo fantástico a gente ver, porque os participantes, quando eles saem, eles não conseguem olhar a situação para o senso crítico. Diferente de outras edições em que as pessoas tinham uma visão lá dentro, quando elas saíam, que elas assistiam tudo, elas mudavam de opinião e inclusive pediam desculpas, né? Nessa atual edição, as pessoas que cometeram o erro, elas saem e ainda fica continuando acusando as pessoas que estão lá dentro, como se as pessoas que estivessem lá dentro foram as pessoas que cometeram o erro, né? E não assumem seus próprios erros. Então, dentro dessa quarentena, ficamos aqui com a nossa reflexão e até o nosso próximo encontro.